Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós. Eu me chamo Amanda Moura, sou da PIB Jardim Maravilha e venho compartilhar com você a nossa ETD, nossa Escola Teológica Dominical. Nós estamos fazendo a leitura, meditação e estudo de Hebreus, a carta aos Hebreus. O título da nossa classe é Como Interpretar a Bíblia. Então, você já vai saber que, na realidade, vamos fazer a leitura e entendendo como precisamos interpretar essa leitura. Já estamos no capítulo 3 de Hebreus e temos também feito um resumo acerca de Hebreus 1 e 2 com a cosmovisão cristã, que trata da criação, Deus criando todas as coisas para a sua glória, trata da queda, a queda do homem criado à imagem e semelhança de Deus, um homem perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, que decidiu dar ouvidos a outra sugestão. E com isso, ele, em queda, está agora afastado da presença de Deus. Deus é a vida e estar afastado de Deus é morte. Então, em sentença perpétua, em condenação, ele precisa de uma redenção. Ele precisa de alguém que pague esta dívida, pague essa salvação, que dê a ele essa salvação, essa libertação da escravidão do pecado. E quem fez essa redenção? Quem é, de fato, esse Redentor? Todo o Velho Testamento anuncia que o Messias explicará todas essas coisas e mostrará essa redenção. E nós temos no Velho Testamento, no Novo Testamento, a revelação de Jesus Cristo como sendo o Messias, o resgatador e o Salvador. Então, tendo a redenção, precisamos também entender a consumação. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram consumadas. Tetelestai. E temos já a confirmação em nosso coração da estada final. Temos o livro completo. Já lemos a página final do livro. Não precisamos de spoiler, porque nós já temos o principal spoiler. Estaremos reinando com Cristo. E como isso se dá? Como nós vamos perceber isso na leitura? Como entendemos o que o Velho Testamento se comunica no Novo e o que o Novo Testamento, através de Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, está revelando essa preciosidade? Então, o autor da carta aos Hebreus se preocupa em mostrar quem é Jesus, o sumo sacerdote, esse sumo sacerdote perfeito, que é revelado como o Deus encarnado. E ele mostra nessa carta todo este apontamento. Por isso, precisamos sempre olhar para o Velho Testamento, trazendo na revelação do Evangelho para entender essa preciosidade desse presente. Sim, como diz Efésios 2:8, a salvação é dom de Deus, é presente, não vem por obras para que ninguém se glorie. É dom, é presente de Deus. E como é esse presente? É necessário compreender que em queda o homem não pode responder por si, não pode pagar esse preço, pois precisa estar em santidade, precisa estar sem pecado. E a lei mostra o tempo todo o quão perfeito Deus é. E olhando para a lei era necessário cumprir toda ela todos os dias. Pesado ou não? Pois é, mas o que nós temos aqui, a revelação do Evangelho, é que olhando para a lei fria, nós temos um peso imensurável. Estamos condenados, não conseguiremos chegar nunca. Mas Jesus, tendo cumprido toda a lei, ele revela o coração de Deus na lei. A vontade de Deus através da lei não é mais a lei fria, mas é a lei que arde no pensamento com o fogo que queima no coração. E assim nós entendemos qual é essa revelação, que o Espírito Santo tem morada em nós e revela quem Cristo é, quem Jesus é, o mediador entre Deus e os homens. E essa mediação traz um relacionamento íntimo, assim, do Pai como filhos. Pois todo aquele que crê em Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não pense
que essa filiação é direito do mundo inteiro, como que já legítimo mesmo sem ele reconhecer esse sacrifício. Muitos reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, mas não entregam a sua vida ao senhorio de Cristo nessa plenitude, porque não entendem o quão relevante foi esse sacrifício, exatamente porque não entenderam nem se viram na queda como em débito, e um débito impagável com Deus. Por isso, ainda assim, tem a resistência em seus corações como em um direito assistido de requerer as suas justiças. É o que chamamos de justiça própria. Mas em toda a exposição que fizemos aqui em Hebreus 1 e 2, falamos sobre os termos de justificação, sobre expiação, sobre propiciação, sobre redenção, sobre glorificação. E nós estamos agora em Hebreus 3 para falarmos sobre a pessoa de Cristo, encarnada e assentada à destra do Pai. Temos então a revelação no capítulo 3 de Jesus como sumo sacerdote, como apóstolo e como filho. E como essas três características estão agora sendo destrinchadas nos argumentos que o autor da carta aos Hebreus está discorrendo no capítulo 3. O que temos aqui, em primeira instância, é que é revelado Jesus como o sumo sacerdote. E o que é esse sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santíssimo Lugar. E que Santíssimo Lugar é esse? Bom, no Velho Testamento, quando o Senhor quis habitar entre os homens e revelou por meio de Moisés a necessidade de uma construção de tenda para habitar entre os homens, isso já na Terra Prometida, tendo tomado posse da Terra Prometida, ele colocou diante dessa tenda, nesse lugar, áreas em que os homens poderiam estar, os átrios, a área que os sacerdotes estavam ali para receber das ofertas, e tinha um lugar, que é o Santíssimo Lugar, que somente aquele que estivesse consagrando a si mesmo, que estivesse ali totalmente separado, oferecido o sacrifício em favor de si, somente ele poderia entrar naquele lugar e com guizos nos pés para anunciar que ele não morreu por causa de uma oferta inadequada. Então, aquele lugar é onde revelava a glória de Deus, a aceitação ou não da oferta. Então, o que nós temos aqui é que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar mais especial. Ele estava diante de Deus e sendo como que o mediador, um intercessor em relação aos homens. Os homens pecavam, levavam as suas ofertas para expiação desse pecado e para tornar Deus propício a eles. E havia um método, havia uma condição, havia decretos perpétuos. Porque Deus, sendo eterno, e ele sendo Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então os seus decretos não precisavam ser revistos, revisados. Eles eram perpétuos porque uma vez que ele decreta, não há necessidade alguma de retroagir ou de revisar, porque ele já considerou todas as coisas. Então, esses decretos perfeitos e perpétuos, o homem precisava observar constantemente. E ele se vê insuficiente. Ele se vê em uma necessidade de sair desse ciclo. Porque anos e anos observando isso e percebendo que ele, estando insatisfeito com isso, estava sujeito à queda, e estando sujeito à queda, cedendo à queda, ele peca e o seu coração vai sendo cada vez mais endurecido porque ele não se vê e não deseja essa comunhão novamente, porque o pecado engana. O pecado diz que nós conseguiremos a aprovação de Deus, sem que a gente venha atentar para os seus decretos. A gente conseguirá a aprovação de Deus porque Deus ama e ele vai tampar o sol com a peneira.
por causa de seu amor. Porém, o que nós vemos através da lei é que Deus leva muito a sério os seus decretos, pois ele revela a sua santidade, revela a sua justiça. E assim, a ira de Deus que se acende contra o pecado tem ali a imputação da sua justiça. A ira de Deus é revelada em sua justiça. O amor de Deus é revelado em sua misericórdia, mas a misericórdia de Deus alcança até um patamar, até o momento dele revelar da sua ira. Mas ele sempre deu, desde antes da criação, o escape, que está em si mesmo. Ele sempre deu essa oportunidade de reconhecer quem ele é, quem é a sua essência, quem é ele em natureza, em pessoa. E essa glória que os homens viram através daquela tenda era um sinal de que Deus deseja estar em meio ao seu povo, habitar no meio do seu povo. Mas estando com um pecado, é impossível que um Deus santo esteja plenamente em meio ao seu povo. E ele deseja. A humanidade que conhece a Deus, que reconhece quem ele é, deseja estar com ele, deseja se aproximar dele, mas está sendo impedida por causa do pecado. E estava sendo necessário essas ofertas contínuas. Então, o ser humano que está vendo aquela oferta de um animal também sabe que aquele animal está apenas sendo um apaziguador temporário. Porque o pecado está no homem. O pecado veio do homem. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. E é necessário que saia por meio de um homem. E Deus satisfaz isso. Porque somente Deus pode suportar a ira de Deus. Olha que maravilha! O que nós temos em Hebreus 3 é essa exposição. Temos aqui que esse sumo sacerdote, que é o próprio Cristo. Deus que revela o Filho, a expressão exata do ser de Deus, a glória do unigênito do Pai. Olha que isso, olha que maravilha. A glória do unigênito do Pai foi vista, foi tocada, foi contemplada, foi ouvida. A palavra de Deus está ali revelada como Deus entre os homens, Emanuel. E olha que maravilha! Não apenas isso, revelou o reino de Deus para nós. O reino de Deus, a habitação de Deus entre os homens, Emanuel. Mas como, então, ficaremos com ele aqui, neste mundo que jaz no maligno, esse mundo que está em pecado corrompido exatamente porque o Senhor criou todas as coisas para que o homem administrasse. Criou todas as coisas e fez o homem à sua imagem e semelhança, a coroa da criação. E este homem decide dar ouvidos a outro alguém. E decidindo dar ouvidos a outro alguém, tudo aquilo que ele tocou e administrou também foi corrompido, também foi manchado. Deus, em sua sabedoria e amor, faz com que o homem esteja distante, para que ele não fulmine por causa do pecado. E faz ali a revelação desse sacrifício, coloca o homem vestido de pele de animal. E nessa revelação vai mostrando a condição do homem agora e toda a criação. Nós estamos agora diante de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, este que se colocou em disposição intercessora para fazer essa mediação entre Deus e os homens. Ele veio da glória e não achou por usurpação ser igual a Deus. Ele não usou de sua glória. Ele, por um pouco menor, se fez em sua humanidade, mas revelou a glória de Deus em todos os seus atos, em toda a sua fala, em todo o seu proceder. Está aqui servindo como esse sumo sacerdote porque não pecou em nada. No Santíssimo Lugar, ele também se oferece como sacrifício. Ele é o Cordeiro
Santo de Deus que nos trouxe a paz. A queda nos colocou em guerra com Deus, em rebeldia contra a vontade de Deus. E agora, com o sacrifício de Cristo, temos paz com Deus. A paz que excede todo o entendimento está ali, ofertada em Cristo Jesus. É bom, não é? É bom ter em nosso coração, apesar de toda e qualquer circunstância, essa paz de reconhecer quem é o Senhor, por quem Ele é, e não por aquilo que dizem, mas sim por quem Ele é, porque Ele se revela em Sua palavra. E temos aqui a constatação dessa revelação especial em Cristo Jesus, como também sendo o apóstolo, o enviado de Deus, o enviado para a anunciação desse reino de Deus, e o filho que tem maior importância que o servo. A comparação de Hebreus 3 está anunciando aqui, para aqueles que estão ouvindo, e um comparativo em relação ao que ocorreu com o povo e Moisés na época que foi liberto da escravidão do Egito. Passam pelo deserto e estão com a promessa de que entrarão no descanso do Senhor, que é a terra prometida, onde emana leite e mel. O que esse povo está 400 anos escravo é liberto com mão forte, com um poder sobrenatural, e é trazido para o deserto porque precisava conhecer a Deus por quem Ele é e ter o seu coração experimentado, provado e purificado para sair de toda a idolatria e costumes do povo do Egito. É o processo de santificação, de purificação e de relacionamento e intimidade por saber de Deus, na revelação do próprio Deus por quem Ele é. E assim, esse povo, em meio ao deserto, vendo as maravilhas de Deus, se tornaram dependentes das bênçãos de Deus e começavam a reivindicar a Deus, reclamar para Deus e requerer de Deus como se eles fossem os credores, como se o estado anterior fosse melhor que o estado atual. O estado atual, mesmo em meio ao deserto, estava conduzindo para a terra prometida. E nesse estado atual, estava revelando Deus em sua essência, numa comunhão íntima, uma revelação de todo o poder de Deus sobre a criação. E antes eles estavam desejando, por causa da falta de algumas coisas, pelo engano do pecado, eles desejavam o estado anterior. O engano do pecado é aquele que promete, mas não tem poder para cumprir. Ele diz que você está insatisfeito porque mostra como que desejando algo melhor. Foi assim desde o princípio. Eva, ao olhar o fruto, cobiçou, viu que o fruto era bom. E aí desejou em seu coração ter para si. Não estava satisfeita com todas as coisas que Deus já havia dado. Desejou a única coisa que não precisava. Porque ela já tinha o conhecimento do bem e do mal perfeito. Assim como Adão também tinha. O relacionamento era diário, contínuo, íntimo e pessoal. Mas em dar ouvidos a outra sugestão, fez com que tropeçassem e caíssem. A mesma coisa ocorreu no deserto. O povo começou a se achar em crédito em relação a Deus e requerendo, começou a ter incredulidade acerca da fidelidade de Deus em sustentar, prover, guiar, proteger até a chegada final. O período do deserto é o período de experimentação, de revelação, de provação, para que a gente possa ver a verdade do nosso coração. E Deus nos mostra quem Ele é em todo o tempo, desde antes da provação, durante a provação e posterior à provação. Infelizmente, o povo do deserto, que mesmo tendo visto todas aquelas coisas, pereceram no deserto. Não entraram no descanso do Senhor. Não entraram na terra prometida por causa da incredulidade que gerou frieza e endurecimento do coração.
O coração endurecido ficou obstinado em si mesmo e não dava mais ouvidos ao que o Senhor estava alertando. É o que nós testemunhamos, inclusive, quando vão espiar a terra. E apenas Josué e Calebe dizem acerca dos poderosos feitos do Senhor, das promessas do Senhor, trazem à memória as promessas do Senhor, mas o povo decide ouvir. Aos outros 10, 12 espias, 2 decidiram confiar na fidelidade do Senhor, dando crédito à palavra do Senhor e não dando crédito ao seu próprio coração, que é enganoso e perverso. Esse é o cenário de Moisés, e Moisés está revelando a lei de Deus. Olha que coisa, né? Estamos aqui em Hebreus e o escritor da carta aos Hebreus está revelando que essa importância que era Moisés para eles, exatamente por considerar a lei, considerar quem era Moisés, ele mostra que Moisés, ele era um servo na casa de Deus. Ele era um servo que estava ali, que agiu com fidelidade, mas que era servo. E agora nós temos o filho, que é o próprio construtor, é o responsável pela casa. E que casa é essa? Somos nós. É o que é revelado também em Hebreus 3. Nós somos a morada de Deus. E que o Filho cuida dessa morada, é responsável por essa morada e é muito mais importante que aquilo que foi breve, que é aquela glória que desvanecia. Ele é a glória do unigênito do Pai, que se tornou primogênito de muitos irmãos por meio do seu sacrifício. E não apenas no seu sacrifício, porque quando ele assumiu em si todos os pecados e as nossas enfermidades, levou sobre si a ira de Deus que estava sobre nós, ele levou em si. Quando ele fala tetelestai, está consumado, ele consumou em si todas as coisas, liquidou o nosso débito para nos levar diante do Pai. A única coisa que Moisés podia fazer como sacerdote, como mediador, era pegar a lei de Deus e trazer para os homens. Mas Jesus Cristo, como sumo sacerdote, tendo feito em si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele pega a gente daqui de baixo e leva para Deus. Ele não apenas comunica da lei, ele nos leva para Deus. E ele resume toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Não é apenas a lei fria, mas é conhecer o coração de Deus e amando a Ele como Ele nos amou. Retribuindo desse amor, reconhecendo desse amor, nós cumpriremos a vontade de Deus como está revelada em Cristo Jesus. Porque Ele nos deu poder, porque o seu Espírito está em nós e revelando dessa maravilhosa vontade e poder de Deus. Poder para salvar, poder para mortificar a nossa carne, poder para identificar o pecado, poder para vencer o pecado. E isso tudo não conseguimos sozinhos. Porque também o autor de Hebreus, no capítulo 3, diz esse problema da incredulidade que pode estar em nosso meio. Que uma vez que a gente não tenha a esperança renovada em nosso coração e estejamos atendendo às sugestões de que é melhor voltar para os rudimentos da lei, é melhor voltar para aquilo que a lei está mostrando, é melhor seguir esse intento, nós estamos pegando todo esse sacrifício e descredibilizando de que ele seja suficiente. E com isso, nós buscamos validar pela nossa força, pelo nosso mérito e tentamos ter crédito através de nós mesmos. Pegamos esse poder de Deus para salvar, que nos livrou da ira do pecado, e descredibilizamos achando que a gente tem uma melhor opção. Pois é possível que a gente esteja no meio da caminhada estando sujeito a esses pensamentos. Mas é necessário
ouvir. Isso, essa instrução que ele está dando, essa exortação de que precisamos exortar uns aos outros a permanecer na fidelidade de Deus, na confiança de quem Jesus é. E nessa confiança caminhar. Essa perseverança que nos faz entender que na provação não precisaremos contender com Deus, como ocorreu com Massá e Meribá. Não precisamos contender. Se temos alguma questão, precisamos levar a Deus, que Ele conhece o nosso coração, sabe que nós somos pó, e Ele nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele como Pai, através de Cristo Jesus. Precisamos saber da nossa real condição e saber que somos dependentes de Deus, ainda que a gente não veja as bênçãos, ainda que a gente não veja os poderosos sinais, ainda que a gente não veja nada, nós já temos o maior e principal sinal que nos deu essa filiação em Deus. Crendo em Jesus, temos essa suficiência de salvação, esse amor que é indescritível, que nos leva ao descanso final, a terra prometida. Moisés mostrou Canaã, Jesus mostra a Nova Jerusalém. Canaã passa. Nova Jerusalém não, é eterna, o descanso eterno de Deus. É bem verdade que ainda vem algumas cenas por aí, pois assim como o povo morreu no deserto, uma nova geração vai entrar em Canaã e tem algumas batalhas. Mas assim como diz o Salmo 8, e também vemos no Salmo 95, percebemos que Deus utiliza de crianças e de bebês para anunciar a sua glória, porque nós não precisamos ser os mais capazes, fortes e poderosos. Precisamos confiar no Deus, que é toda capacidade, é toda fortaleza e poder. Confiando nele, ele faz as maravilhas. Precisamos confiar, precisamos conhecer, precisamos nos relacionar, precisamos perseverar em conhecer ao Senhor. Amém? Então, vamos ler só algumas considerações, mas fazer a leitura de Hebreus 3 para que a gente tenha testificado tudo isso que falei. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós
porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Precisamos crer na fidelidade do Senhor. Precisamos conhecer quem Deus é. Amém? Então, colocando algumas considerações e resumo sobre o que nós vimos aqui. Sumo sacerdote, apóstolo e filho foi a identificação de Jesus. A fidelidade de Deus, que foi anunciada por meio de Moisés e plena, satisfeita em Cristo Jesus. A incredulidade do homem, apesar de toda a revelação e sinais miraculosos de Deus. Massá e Meribá, conforme Salmos 95, dos versos 7 ao 11, significa prova e contenda. Cristo sendo maior que Moisés, vindo da eternidade e Filho de Deus, maior e de impactos eternos, serão suas bênçãos e suas maldições, isso é, os seus juízos, os seus decretos. O engano do pecado endurece o coração. Que engano é esse? É um engano que promete, gera insatisfação, murmuração, desejo de voltar ao estado de antes da libertação. Então, se em Cristo somos libertos do pecado, a lei que nos revela o pecado, a lei que nos mostra que somos pecadores condenados, em Cristo Jesus somos salvos e por isso não entramos em condenação. Então, se desejamos voltar para os rudimentos da lei, colocamos então esse engano do pecado que diz que não é suficiente a fidelidade de Deus. Como se o deserto não fosse merecido e que o estado atual é pior que o estado anterior. Isso é, diante do deserto, diante de Deus, é melhor voltar para o estado que estava antes, na escravidão do Egito, na escravidão do pecado. E que a verdade do descanso, qual é a verdade do descanso? Deus deixa claro que deserto é passagem. Deus é fiel em sua palavra para levar até o bom final, até o bom termo. Aquele que iniciou a boa obra é fiel para cumprir. A história comprova a sua fidelidade. Por isso o autor de Hebreus utiliza da história para comprovar a fidelidade de Deus, na esperança de que tudo que nós ouvimos de Cristo precisamos dar crédito. No deserto o Senhor se revela, provê, sustenta, conduz e protege até a chegada do descanso. Mas é necessário que nós venhamos a confiar e perseverar nessa confiança no Senhor e estimular aos outros. Deserto é lugar de provação, provocação de fé, entrega e confiança. Então, durante esse período é onde se revela o nosso coração. Estando aqui, tudo que Deus tem nos ofertado neste período do deserto até o nosso descanso eterno é revelando a incredulidade ou a credulidade de nosso coração. Aqui está o alerta máximo ao arrependimento do pecado, que é a confiança plena no sacrifício de Cristo e mediação intercessora dele, plena e satisfatória, garantida. A incredulidade do coração endurecido é gerado por aquele que peca e se mantém no pecado, se rebelando contra Deus. Então o coração se endurece cada vez mais quando encontra satisfação no pecado e continua pecando, sem arrependimento. Mas os filhos que são a casa de Deus, guardam firmes até o fim, mas para perseverarem e terem cuidado para não cair na tentação do pecado, precisam encorajar uns aos outros. Por isso a importância de sermos membros uns dos outros. Um membro sozinho,
É como se, eu dou sempre esse exemplo, tira o dedinho daqui, ó. Tirou o dedinho daqui, o dedo fora daqui morre, apodrece e vira pó. Some, não tem mais atividade. Mas o corpo continua funcionando sem esse dedo. Vai sentir falta do dedo? Vai sentir falta do dedo. Mas Deus é poderoso para, inclusive, enxertar outro. Tá? Mas ali o corpo continua funcionando, porque o cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. A igreja não é um membro. A gente precisa diferenciar que igreja não é uma pessoa, a igreja é o corpo de Cristo. E aqui nós temos essa funcionalidade revelada que precisamos de uns aos outros para a exortação e não ceder à tentação do pecado que traz esse engano e endurece o coração. Moisés, ele é fiel, conforme Números 12, 7, viu a Deus face a face e viu a sua forma, conforme Números 12, 8, mas ainda assim é apenas servo. Jesus foi fiel em todas as coisas. Neste trecho, o autor constrói os argumentos da divindade de Jesus e ele não sendo apenas servo, mas filho. Ele, como filho, tem maior autoridade e tem maior relevância. Por isso precisamos dar mais crédito ao que ele diz do que, inclusive, que foi dito por Moisés. Então, se eles estavam dando crédito ao que Moisés estava dizendo e dando importância ao que Moisés disse, muito mais importância tem o que Cristo diz. As referências também utilizadas foram o Salmo 95, 7 ao 11, como eu já disse. Tem o ensino e orientação para entrar no descanso, ouvir e obedecer, e advertência para não endurecer ao coração. Então, temos aqui alguns poderes para o homem. O homem tem poder para ouvir, tem poder para obedecer, tem poder para entrar no descanso quando ouve, obedece e confia no Senhor. O homem também é chamado a ter poder para não endurecer o coração, porque o Espírito dá poder para vencer o pecado que está em nós, exatamente porque ele revela o pecado e tem poder para vencer o pecado. No mundo teremos aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Amém? Então que a gente possa agora entender sobre tudo isso e repousar já nessa confiança que gozamos do descanso eterno de Deus, porque quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Aleluia! Esse sacrifício perfeito é a justiça de Deus para nós, diante dessa guerra que era contra Ele. Temos agora o nosso coração em puro deleite no Senhor. Podemos confiar que quer a videira não floresça e não haja fruto, quer a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nos alegraremos no Senhor da nossa salvação, a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, que maravilha podermos ouvir da Tua Palavra, meditar em Sua Palavra, aprender da Sua Palavra. Não podemos interpretá-la se não for movida pelo Teu Santo Espírito. Não temos como, Senhor, entendê-la se o Senhor não se revelar. E o Senhor já se revelou em Cristo Jesus. Desejamos, então, ao ler a Sua Palavra, ver Cristo, experimentar Cristo, ter essa edificação em nossos corações. Como o Senhor bem disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então, em vão estaremos trabalhando se o Senhor não estiver edificando a sua morada em nós. Edifica, Senhor, precisamos do Senhor nos fortalecendo, precisamos do Senhor a nos fazer codependentes uns dos outros e totalmente dependentes de Ti, como sendo cabeça. Precisamos Te ouvir, precisamos dar crédito à Sua voz, precisamos obedecer. Então, Senhor, em nome de Jesus, se o nosso corpo errar o caminho, que o nosso coração clame por Ti e que o Senhor venha nos abraçar com a Sua misericórdia, porque desejamos nos revestir
da santidade do Senhor. Que sejamos como Josué e Calebe, mesmo diante de todas as circunstâncias improváveis, confiamos no Deus de impossíveis. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.